Imagine só, você está em casa em um dia comum, quando de repente olha ao seu redor e percebe que muitas pessoas simplesmente desapareceram. Suas roupas caíram no chão, os carros pararam sozinhos no meio da rua e um silêncio arrepiante toma conta de tudo. O que está acontecendo? O medo se espalha pelo seu peito e você sente um frio na espinha, como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo em um piscar de olhos. Foi exatamente isso que o profeta Zacarias viu em uma visão aterrorizante que ele teve milhares de anos atrás. Ele não estava apenas sonhando. Ele foi transportado para um futuro onde o arrebatamento aconteceu de forma repentina, deixando a terra em puro caos. E agora eu te pergunto, você está preparado para algo assim? Porque o que Zacarias viu não era apenas para o passado. Era um aviso para todos nós que ainda pode acontecer a qualquer momento. Mas deixa eu te contar uma coisa. Essa visão não foi apenas uma cena assustadora. Zacarias viu pessoas desesperadas, gritos de pânico ecoando por todos os cantos, famílias sendo separadas e aqueles que ficaram para trás tentando entender o que haviam feito de errado. Imagine a dor de perder seus entes queridos num piscar de olhos, sem nem ao menos uma chance de se despedir. E se fosse você? E se isso acontecesse hoje? Você consegue sentir esse aperto no peito? Essa preocupação que às vezes te faz pensar se está realmente preparado? Porque vamos ser sinceros, ninguém quer ser deixado para trás enquanto o mundo mergulha no caos. Talvez você já tenha se perguntado, será que eu estou pronto para o que está por vir? Será que minha família está protegida? Mas calma, não estou aqui apenas para te assustar. No vídeo de hoje eu vou te mostrar a solução, aquilo que Zacarias descobriu e que pode fazer toda a diferença para que você e sua família estejam preparados. Fique comigo até o final, porque o que você vai aprender aqui pode mudar tudo. Vamos juntos desvendar esse mistério e garantir que, quando o grande dia chegar, você esteja do lado certo da história. Ei, se você chegou até aqui, é porque essa história está te prendendo, certo? Então aproveita agora para se inscrever no canal e deixar o seu like. Assim você não perde nenhum conteúdo importante que pode fazer toda a diferença na sua vida. Clique no sininho para receber as próximas revelações e se preparar para o que está por vir. Imagina só, Zacarias era um profeta importante na Bíblia, mas ele não cresceu com o pai ao seu lado. Seu pai, Berequias, faleceu quando ele ainda era pequeno. Então quem cuidou dele foi seu avô, Ido. Sabe aquele carinho de avô, cheio de histórias e sabedoria? Pois é, foi assim que Zacarias foi criado, aprendendo sobre Deus e recebendo uma missão muito especial para o futuro. Ah, e quer saber o que o nome dele significa? O Senhor se lembra. Legal, né? Isso mostra que mesmo quando parece que Deus está distante, Ele nunca se esquece das promessas que fez. É como aquele amigo que sempre lembra de te mandar mensagem no seu aniversário, mesmo quando você acha que ninguém vai lembrar. Agora olha que interessante. O nome do pai de Zacarias, Berequias, significa o Senhor abençoa. Então é como se os nomes da família de Zacarias formassem uma mensagem super especial. Deus se lembra, Zacarias, e ele abençoa, Berequias. Isso é importante porque traz um significado profundo para a história que Zacarias estava prestes a viver. Imagina só. Cada vez que alguém chamava o nome dele ou o nome do pai, era como uma lembrança de que Deus não só não esquece de nós, mas também derrama bênçãos na vida daqueles que confiam nele. É como se fosse uma promessa embutida no próprio nome deles, algo que trazia esperança para o povo em um tempo difícil. Agora pensa comigo, Zacarias não era só um profeta que aparecia para dar bronca, sabe? Ele era tipo aquele amigo que chega na hora que você mais precisa e te dá aquela palavra de conforto. Ele trouxe uma mensagem de esperança, não só para as pessoas que estavam vivendo naquela época, mas para todos nós, mesmo hoje, muitos e muitos anos depois. Imagina um povo desanimado, vivendo dias difíceis, como se tudo estivesse dando errado. Aí vem Zacarias com uma mensagem que era como um raio de sol num dia nublado. Ele dizia, calma, Deus não esqueceu de vocês. Ele ainda vai cumprir todas as promessas dele. Era como se ele estivesse falando, galera, não desanimem.
Ainda vai ter muita coisa boa pela frente. E essa mensagem não foi só para o passado. Continua valendo até hoje, como um lembrete de que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está cuidando de tudo. Agora deixa eu te contar uma coisa super legal. Zacarias foi contemporâneo de outro profeta chamado Ageu. Sabe aquele amigo que começa um projeto e depois você chega para dar um gás junto? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Ageu tinha começado a pregar uns 2 meses antes, motivando o povo a reconstruir o templo que estava em ruínas. Aí, Zacarias entra em cena como aquele reforço extra, tipo o segundo tempo de um jogo de futebol, quando o time precisa daquele empurrão final. Ele começou a falar logo depois de Ageu, incentivando ainda mais o pessoal a não desistir da obra. Porque naquela época, o povo estava enfrentando muitas dificuldades e desânimo, tipo quando você começa algo empolgado e depois perde o fôlego. Então Zacarias chegou com suas palavras encorajadoras dizendo: "Vamos lá, não parem agora, Deus está com vocês." E agora vem a parte mais emocionante. Zacarias tinha uma missão super importante. Deus enviou ele para motivar o povo de Jerusalém a terminar a construção do templo. Imagina como se fosse aquele projeto gigante que todo mundo começou com muita animação, mas aí no meio do caminho, a galera foi ficando cansada e desanimada. Era como tentar montar um quebra-cabeça enorme e desistir quando só faltam algumas peças. Mas Zacarias não estava sozinho nessa. Ele tinha 2 aliados poderosos, Zorobabel, que era o governador, e Josué, o sumo sacerdote. Eles eram como aquela equipe dos sonhos que você junta para finalizar um trabalho de escola. E juntos, eles começaram a animar o povo a não desistir. "Gente, vamos lá! Falta pouco! Deus está ajudando a gente!" Zrenia, eles diziam. O que era mais difícil é que eles enfrentavam muita oposição. Tipo quando você tenta fazer algo legal, mas sempre tem alguém tentando atrapalhar. Os samaritanos ficavam colocando obstáculos, querendo que o povo desistisse. Mas com a força das palavras de Zacarias, Zorobabel e Josué, o povo conseguiu reunir coragem para continuar. E assim, com muita determinação, eles finalmente completaram o templo depois de 4 anos. Foi uma grande vitória, tipo quando você consegue terminar algo que achava impossível. Agora, essa parte é super interessante. As profecias de Zacarias não eram só para o povo daquela época, mas também apontavam para coisas incríveis que aconteceriam no futuro. E olha só, elas falam sobre Jesus Cristo. Zacarias profetizou várias coisas que iriam acontecer na vida de Jesus, muitos séculos antes de ele nascer. Por exemplo, ele falou que o Messias iria entrar em Jerusalém montado em um jumentinho. E adivinha? Foi exatamente assim que Jesus entrou na cidade, sendo recebido com palmas e gritos de Hosana. Outra profecia de Zacarias dizia que Jesus seria traído por 30 moedas de prata, exatamente o preço que Judas recebeu para trair Jesus. Além disso, Zacarias também falou sobre como Jesus seria ferido e traspassado, o que se cumpriu quando ele foi crucificado. Mas o profeta não parou por aí. Ele também falou de um tempo futuro, quando Jesus voltará e seus pés vão tocar no Monte das Oliveiras. Nessa época, ele virá como rei para governar a terra inteira e trazer paz e justiça para todos. É como se Zacarias estivesse olhando para um mapa do futuro e dizendo: "Olha, pessoal, podem ter certeza, Deus não se esqueceu das promessas. O rei virá para colocar tudo no lugar certo." Agora vem uma parte curiosa sobre o livro de Zacarias. Ele está dividido em 2 grandes partes, como se fosse um livro com 2 temporadas de uma série. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 8 e fala sobre o que estava acontecendo enquanto o povo construía o templo. Já a segunda parte, que vai do capítulo 9 até o final, contém mensagens que não têm uma data específica. Provavelmente foram dadas depois que o templo já estava pronto. E sabe o que é mais legal na primeira parte? Zacarias teve nada menos do que 8 visões. Sim, tipo episódios cheios de simbolismos que mostravam coisas que Deus queria dizer ao povo. Cada visão era como um quebra-cabeça que trazia mensagens de esperança, proteção e renovação. Por exemplo, ele teve uma visão de um cavaleiro andando entre árvores de murta,
que significava que Deus estava de olho no que estava acontecendo com o seu povo, mesmo nos tempos difíceis. Depois, veio a visão dos 4 chifres, que simbolizavam os inimigos que estavam oprimindo Israel, e então 4 artesãos que chegariam para derrubar esses chifres. Era como se Deus estivesse dizendo: fiquem tranquilos, eu estou cuidando de tudo. Essas visões eram como mensagens secretas de Deus para encorajar o povo, mostrando que, mesmo quando tudo parecia difícil, Deus estava no controle e tinha um plano maior para o futuro deles. Agora deixa eu te contar mais sobre essas visões incríveis de Zacarias, porque tem umas bem intrigantes. Depois das primeiras visões que falamos, ele teve várias outras, cada uma com um significado profundo, como se fossem cenas de um filme de mistério. A terceira visão que Zacarias teve foi sobre medir Jerusalém. Imagina alguém com uma fita métrica enorme, indo medir a cidade. Isso significava que Deus planejava um futuro grandioso para Jerusalém, uma cidade que seria tão cheia de vida e prosperidade que nem seria possível contar quantas pessoas viveriam ali. A quarta visão é super interessante. Zacarias vê Josué, o sumo sacerdote, sendo acusado por Satanás. É como se fosse uma cena de tribunal, com o diabo tentando apontar os erros de Josué. Mas Deus intercede e o defende, limpando seus pecados e mostrando que ele tinha planos especiais para o futuro. Um símbolo do Messias que viria, chamado de o Renovo. A quinta visão é sobre um candelabro dourado e 2 oliveiras ao lado. Imagina uma lâmpada que nunca apaga, porque tem óleo sendo fornecido direto pelas oliveiras. Isso mostrava que o povo de Deus teria a luz necessária para cumprir suas missões, pois o Espírito Santo estaria sempre o sustentando. A sexta visão, um pergaminho gigante voando pelos céus. Meio louco, né? Mas ele estava cheio de maldições contra aqueles que roubavam ou faziam juramentos falsos. Era um jeito de mostrar que Deus iria purificar o seu povo, eliminando a corrupção e a desonestidade. A sétima visão é uma das mais estranhas. Zacarias vê uma cesta com uma mulher dentro, representando a maldade. A cesta é tampada e levada por 2 mulheres com asas para longe, como se Deus estivesse dizendo: vou remover toda a maldade da terra. E finalmente, a oitava visão. 4 carruagens puxadas por cavalos, saindo entre 2 montanhas de bronze. Essas carruagens representavam os 4 ventos do céu, mostrando que Deus estava enviando suas forças para proteger e cuidar da terra. Essas visões eram como mensagens cifradas de Deus para o povo, garantindo que mesmo em tempos sombrios, ele tinha um plano perfeito e estava trabalhando nos bastidores para trazer esperança e um futuro melhor. Agora, vem uma lição que muita gente precisa ouvir. Depois dessas visões incríveis, Deus começou a falar com Zacarias sobre um assunto que pegou o povo de surpresa: o verdadeiro significado do jejum. Imagina só, o povo de Jerusalém estava jejuando e chorando em certas datas, porque era uma tradição que eles mantinham desde que estavam no cativeiro. Eles jejuavam como uma forma de lamentar as tragédias do passado, tipo quando você fica preso no que já aconteceu e não consegue seguir em frente. Então, eles enviaram mensageiros para perguntar aos sacerdotes se ainda precisavam continuar com esses jejuns, agora que o templo estava quase reconstruído. E sabe o que Deus respondeu por meio de Zacarias? Ele disse: gente, vocês estão jejuando do jeito errado. Não era para jejuar só por hábito ou para mostrar aos outros como eles eram religiosos. Deus queria que o povo entendesse que o jejum deveria ser uma forma de se aproximar dele, de se arrepender e mudar de vida. Deus deixou claro que os jejuns deles eram egoístas, feitos mais por tradição do que por uma verdadeira vontade de se conectar com ele. O que ele realmente queria? Que o povo usasse esses momentos para refletir sobre os próprios erros, se arrepender de verdade e mudar o jeito como viviam. Era como se Deus estivesse dizendo: não adianta jejuar só por jejuar, se o coração de vocês continua longe de mim. O que Deus mais valorizava era a sinceridade e o desejo de se transformar, e não apenas rituais vazios. Zacarias, então, deu essa lição importante para o povo. Os jejuns deveriam ser tempos de buscar a Deus, não apenas dias de tristeza e lamentação. E mais, Zacarias profetizou que um dia no futuro,
Esses jejuns se transformariam em dias de festa e alegria, quando o Messias finalmente trouxesse paz e justiça para o mundo inteiro. Imagine só, aqueles dias tristes virariam grandes celebrações, onde todos estariam cheios de alegria, porque o reino de Deus estaria governando a terra. Agora presta atenção nessa parte emocionante. Zacarias profetizou sobre um tempo que ainda está por vir, quando o mundo inteiro será transformado. Imagina só uma época onde não existe mais medo, tristeza ou violência. Um mundo em que as pessoas de todas as nações vão até Jerusalém para adorar o Senhor. Zacarias falou que quando Jesus voltar, haverá tanta paz que crianças vão poder brincar nas ruas de Jerusalém sem preocupação. E os idosos poderão sentar nas praças, curtindo o dia sem medo. É como se toda a cidade estivesse em festa, cheia de alegria e segurança. Há algo que a gente mal consegue imaginar hoje, né? E mais, ele descreveu como será um tempo em que pessoas de diferentes cidades vão se juntar e dizer umas para as outras: vamos lá, vamos adorar o Senhor em Jerusalém. Vai ser uma grande celebração mundial, onde todos vão buscar a presença de Deus. Mas não era só sobre o passado que Zacarias falava. Ele olhava bem lá na frente para o futuro e dizia: vai chegar um dia em que Jesus vai voltar como rei e ele vai trazer justiça e paz para o mundo inteiro. E esse será um tempo em que ninguém mais vai sofrer com doenças, pobreza ou guerras. Vai ser como um sonho se tornando realidade, onde tudo o que é ruim vai desaparecer de uma vez por todas. Zacarias deixou claro que Deus nunca se esqueceu de suas promessas. Mesmo quando parece que tudo está desmoronando, Deus está preparando algo maravilhoso para o futuro. É como aquela surpresa incrível que você nem imagina, mas que muda tudo para melhor no final. E agora chegamos a uma parte muito especial do livro de Zacarias: as profecias sobre o futuro de Deus para o seu povo e o fim dos tempos. Esses últimos capítulos são como uma grande história cheia de ação e emoção, revelando acontecimentos incríveis que ainda estão por vir. Zacarias descreve um momento onde nações ao redor do mundo vão se levantar contra Jerusalém numa batalha épica. É quase como aqueles filmes de fantasia, onde exércitos se reúnem para uma última e decisiva batalha. Mas aqui, a diferença é que o próprio Deus entra em cena para defender seu povo. Ele protege Jerusalém e derrota os inimigos que tentam destruí-la. Então, vem uma imagem poderosa. Zacarias diz que o povo de Israel verá aquele a quem traspassaram. Uma referência direta a Jesus, que foi crucificado. Nesse dia, quando Jesus voltar, todos olharão para ele com um coração quebrantado, entendendo que ele é o Messias, o Salvador que eles esperavam. E no final, Zacarias fala de uma restauração completa. Quando Jesus derrotar todos os seus inimigos, ele trará uma paz tão profunda que nem conseguimos imaginar. Ele vai purificar o mundo de toda impureza e pecado, e Jerusalém se tornará o centro de adoração e paz para o mundo inteiro. Pessoas de todas as nações virão para adorar e honrar a Deus, vivendo em harmonia. Zacarias descreveu esse futuro maravilhoso como um tempo onde Cristo será o Rei sobre toda a terra, governando com justiça, amor e paz. Vai ser um tempo de felicidade verdadeira, onde todos viverão em harmonia e sem medo. É como se o sonho mais bonito se tornasse realidade, onde o bem finalmente vence, e Deus cumpre todas as suas promessas. E aí, chegamos ao fim dessa incrível jornada pela história do profeta Zacarias. Depois de tudo o que vimos, não restam dúvidas. As visões que Deus deu a ele não eram apenas para o passado, mas sim para nos alertar sobre o que pode acontecer a qualquer momento. E agora, você já sabe o que Zacarias viu. Aquele momento em que tudo muda em um piscar de olhos, quando o arrebatamento acontecer e ninguém tiver tempo de reagir. Por isso, fica aqui o meu aviso: não durma no ponto. Não deixe passar despercebido o que Deus revelou a Zacarias. Esteja sempre atento, porque quando o arrebatamento acontecer, não vai ter segunda chance. O que você faz hoje pode mudar tudo para você e para aqueles que você ama. Então, que tal refletir sobre tudo isso e se preparar? E se essa mensagem mexeu com você, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com quem você ama.
Assim, juntos, estaremos prontos para o que está por vir. Deus abençoe e até o próximo vídeo.